Faz meu coração, faz meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, nome de Jesus, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Diga isso mais uma vez, levante as suas mãos e declare: faz o meu coração arder, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nos faz viver algo novo, meu Deus. Graças a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Tão bom estar na casa do nosso Deus, né? Tão bom estarmos na presença do nosso Pai. A palavra que eu quero compartilhar com a igreja, quem está aqui, quem está em casa, tem esse título: efetue sua salvação. Efetue sua salvação. Filipenses capítulo 2. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 12. A minha oração é que a palavra dessa manhã venha com luz e revelação ao teu coração, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. Em outra versão da Bíblia está assim: efetue a salvação de vocês. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer, quanto o realizar. Em outra versão diz, tanto o querer quanto o efetuar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, em outra versão diz, como oferta de libação, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam também alegres e regozijem-se comigo. Amém. Podem sentar, por favor. Meu Deus, que o nosso coração esteja pronto, preparado para receber a Tua palavra. Tira, meu Deus, todo o empecilho, tudo aquilo que vem tirar nossa atenção, tudo aquilo que vem nos distrair, tira no nome de Jesus. Que a Tua palavra encontre no nosso coração guarida, é o que eu te peço. Fala conosco. Amém e amém. Como eu disse para os irmãos, a palavra que eu quero partilhar nessa manhã tem esse título: efetue a sua salvação. A palavra de hoje, gente, é um discipulado. Efetue a sua salvação. Algumas pessoas têm
às vezes, uma percepção errada sobre o que é salvação. Algumas pessoas acham que a salvação ela é garantida como se fosse um presente. Imagina um presente que, quando a pessoa reconhece que é pecador, pecadora, né? Nós fazemos isso o tempo todo. Jesus veio para isso, para que em todo tempo a gente reconheça que somos pecadores. Então, alguém acha que quando eu faço isso e aceito Jesus, então Deus manda do céu um presente, está aqui sua salvação, tome, a salvação é tua e agora você não perde mais, não tem mais como você perder. Não, gente, a palavra que nós lemos nessa manhã mostra que a salvação ela é efetuada, e para isso a gente precisa entender o significado das palavras que o apóstolo Paulo traz nesse texto. Então eu quero que você preste muita atenção naquilo que eu vou falar agora, para que você compreenda o que o apóstolo Paulo está querendo dizer quando diz: efetue a salvação de vocês, ponham em ação a salvação. Porque para que Paulo diria isso se a salvação viesse na nossa mão como um embrulho? Reconheço os meus pecados, me arrependo, aceito Jesus e eu tenho uma salvação. Pronto, não tem mais nada que fazer. A salvação, ela é efetuada, é isso que Paulo diz. Interessante que a leitura que eu fiz aqui na NVI está assim: ponham em ação a salvação de vocês. Mas em muitas Bíblias, principalmente as das versões mais clássicas, esse texto está escrito assim: efetuai a vossa salvação. Aí no versículo seguinte, no versículo 13, Paulo diz assim: pois é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Em outra versão fala efetuar. Na hora de traduzir, gente, a Bíblia, o Novo Testamento todo escrito em grego, algumas palavras, elas não foram bem traduzidas. E eu expliquei isso no culto das 7 da manhã. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa, a gente conversando um pouquinho sobre psicologia, e ela dizendo que, estudando um determinado autor, ficou bem claro que a tradução dos livros, o autor é Freud, né? Ele alemão, não se conseguiu traduzir precisamente certas palavras que só existem na língua alemã. Eu estava ouvindo essa semana um psicólogo falar isso. Ele, por exemplo, quando foi fazer o mestrado, ele disse que ele teve que estudar alemão, porque certos termos só tem lá na língua alemã. Aí eu trouxe até, num tom meio de brincadeira, né, para os irmãos do culto das 7. Por exemplo, imagine uma história que a gente, nordestino, vai contar para alguém de outro país. Já imaginou? Eu tentando explicar para a pessoa o que é oxente. Oxente, por que você está assim? Aí eu vou tentar explicar para o alemão. Onde que eu vou encontrar na língua alemã a palavra oxente? Isso é só nosso. Faz parte do nosso dialeto, porque faz parte da nossa cultura. Entendam, irmãos, que quando a Bíblia foi traduzida, certas palavras, certos termos, nem tinha como traduzir para o latim, que foi a próxima língua em que a Bíblia foi traduzida. Agora imagina isso quando foi, né, para o inglês e por aí vai. Então, na hora da tradução desse texto, quando a gente vê aqui, pois é Deus quem efetua, me ajuda aí por favor, tá, Grazi, o próximo, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Esse termo aqui, efetuar, não é esse mesmo texto, nesse mesmo texto, né? Esse termo aqui, é outra palavra. Então, quando a Bíblia fala da salvação se referindo a mim, o efetuar é uma palavra. Quando a Bíblia fala da salvação em relação a Deus efetuar, é outra palavra. Por que eu estou me prendendo em explicar isso para os irmãos?
Porque essa palavra veio bem forte no meu coração, gente, desde a Páscoa. Eu queria pregá-la na Páscoa. Ela está queimando no meu coração. Mas não daria tempo, por conta de tudo que aconteceu, né? Coral, cantata. Mas Deus trouxe no meu coração bem claro esse entendimento que a salvação é um desenvolvimento. A salvação que eu recebo de Deus, ela precisa ser desenvolvida. Então veja só, quando no versículo 12 a palavra diz, efetuem a salvação de vocês, e no versículo 13 Paulo diz, pois é Deus quem efetua tanto querer, e o efetuar, ou realizar, são duas palavras diferentes. Essa primeira palavra, efetuar, é até uma palavra longa no grego, e a palavra no grego para efetuar é katergozamai. Katergozamai. Você que gosta de soletrar, ela é escrita dessa forma: Katergozomai. O que significa essa palavra, efetuar? Katergozamai significa trabalhar, labutar, exercitar. O que eu aprendo? Quando a Bíblia diz que eu preciso efetuar a minha salvação, eu preciso trabalhá-la, labutá-la. É algo que depende do meu desenvolvimento. Só que, quando o apóstolo Paulo diz no versículo seguinte, no versículo 13, pois é Deus quem efetua, esse termo aqui, efetuar, significa, é a palavra grega energeo. Tem vários significados, tá, gente? Mas o significado que eu mais gostei, energeo significa ativar. Então, quando no versículo 13, o apóstolo Paulo diz, pois é Deus quem efetua tanto querer quanto o realizar ou efetuar. É interessante que aqui, ó, gente, na tradução NVI, fala querer e realizar, mas no original é a mesma palavra, tá? Tanto efetuar, como aqui também é efetuar. É a mesma palavra, energeo em grego. Entenda. A minha salvação, eu preciso efetuá-la. Mas quando fala da ação de Deus, preste atenção. Quando o apóstolo Paulo diz, pois é Deus quem efetua tanto o querer e o realizar, ou o efetuar, eu sempre me perguntei, desde pequeno, quando li esse texto, que história é essa de Deus efetuar o querer e o realizar? Eu nunca entendi. Aí eu tive que buscar a palavra, né? Porque sabe o que significa? Querer. A palavra querer aí em grego é teleo. E teleo tem relação com a presciência de Deus. E você vai entender já já no discorrer da palavra, tá? Teleo significa a presciência de Deus. Aquilo que Deus já sabia, era aquilo que estava no âmago da sua vontade. Então quando Paulo diz, olha, é Deus quem efetua o querer, está dizendo, ele queria isso. O apóstolo Pedro diz que esse plano ele foi feito antes da fundação do mundo, ou seja, fazia parte da presciência de Deus, que o homem iria cair, e que ele ia precisar de um plano para ser restabelecido. Estava lá na presciência. Paulo diz, é Deus que efetua o querer, ou seja, aquilo que é vontade dele, a presciência de Deus, e o efetuar. O efetuar é o energeu, a ativação. Então, para que eu tenha salvação, eu preciso efetuá-la, mas eu dependo dessa ativação de Deus. E como aconteceu essa ativação de Deus, pastor? Em Jesus. Para a gente continuar entendendo, a gente precisa então entender isso aqui, irmãos. Ó, salvação não é algo estático. Como eu disse, me arrependo dos meus pecados, aceito o Senhor Jesus como Salvador e Deus vem e me dá um presente. Tome a sua salvação. Apesar de depender da graça, a salvação, ela precisa ser desenvolvida. Quer ver como a gente compreende isso?
Quando o anjo manda um recado para a igreja de Filadélfia, preste atenção, no capítulo 3 de Apocalipse, e diz assim: guarde o que você tem. Para quê, gente? Para que ninguém roube o quê? A sua coroa. Coroa, símbolo, é o símbolo da salvação. Se o anjo diz à igreja de Filadélfia que a gente precisa guardar o que a gente tem para não perder a coroa, isso quer dizer que em algum momento, mesmo depois de conhecer Jesus, de aceitá-lo como Senhor e Salvador, de me batizar, de me arrepender dos meus pecados, alguma coisa pode roubar a minha salvação. Por isso, eu preciso desenvolvê-la, e a salvação é algo em movimento. Uma conversa dessa teológica com um calvinista vai gerar muita discussão, né? Pelo entendimento dos eleitos, mas a proposta aqui não é essa. Esse é o entendimento que eu tenho a partir desse texto de Paulo, de que a gente precisa efetuar a nossa salvação e então Deus a ativa. Mas pastor, o que é salvação? A palavra salvação, gente, no grego, significa livramento, preservação. Da gente vai buscar o que significa ser salvo, significa ser preservado, ser livrado. Mas livrado de quê, pastor? Nós cristãos, né? Falamos tanto sobre salvação. Nós somos salvos. Pela graça sois salvos em Cristo Jesus. Isso vem por meio da fé, não vem de vós, mas é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas o que é salvação? Salvação é livramento. Tá, mas livramento de quê? Para a gente compreender de quê, a gente precisa de uma explicação do apóstolo Pedro. Por quê? Porque todos nós, irmãos, todos, sem exceção, seja você uma pessoa mais boazinha, mais piedosa ou não, todos nós estamos condenados à morte. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Então ouça, não importa o meu nível de piedade, o que eu mereço, sem a graça de Cristo, é a condenação. Depois da peça aqui do dia de Páscoa, né? A gente estava em casa, eu terminei de dar banho na Helena, e estou a vestindo, e de repente ela me solta essa: ô papai, e aquelas pessoas que bateram em Jesus? As pessoas que bateram em Jesus, elas vão ser salvas? Desse jeito, gente. Eu disse: filha, se elas se arrependeram, porque ela estava lembrando da cena também dos 2 ladrões, né? Ao lado de Jesus. Eu disse: se elas se arrependerem, se elas reconhecerem e se arrependerem, elas serão salvas. Ela disse: não, não vai não. Não, papai, elas não podem serem salvas. Eu disse: não, filha, mas é a graça de Deus. Qualquer pessoa amar, que reconhecer o seu pecado, se arrepender, vai. Não, mas eu não quero que eles sejam salvos não. Eles bateram em Jesus. Vocês entendem o nosso entendimento, desde a mais tenra idade? Mas esse é o princípio. Quando o homem cai da graça de Deus, o seu futuro, é isso que Pedro diz. Abra sua Bíblia, por favor. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3. A gente vai fazer uma leitura mais longa, mas é para você entender do que nós estamos sendo salvos. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 3. Que livramento é esse? Que preservação é essa? Vamos lá. Segunda carta de Pedro, fica lá no finalzinho, tá? Da sua Bíblia, perto de Apocalipse. Capítulo 3, versículo 3. Antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Sabe o que Pedro está dizendo? Olha, esse negócio de falar sobre destruição, sobre juízo,
Não vai acontecer, porque a gente olha para a história da humanidade, está tudo do mesmo jeito. A minha avó falava que Jesus ia voltar, minha avó falava que haveria julgamento. Imagina, naquele tempo, Pedro já está dizendo, cuidado, porque não é assim. Você que anda dizendo que está tudo do mesmo jeito, que o inferno é aqui mesmo. O inferno é aqui, gente, o inferno, a maldade está aqui, já está instalada. Olha o que Pedro diz. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada de água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sabe o que Pedro está dizendo? Olha, para Deus não é como a gente enxerga o tempo. Às vezes a gente vai vendo a maldade humana e a gente vai olhar: meu Deus, o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não vai exercer juízo? O Senhor não está vendo o que estão fazendo? E Pedro está dizendo: olha, para o Senhor, sabe, esse minuto aqui que passou, é como para Deus 1000 anos que se passaram. Para Ele é a mesma coisa. E aí ele deixa bem claro, sabe, é como se Pedro dissesse assim: sabe por que Deus ainda não agiu? Porque Ele está esperando pacientemente que as pessoas se arrependam. É um negócio chamado misericórdia. Olha o que ele continua dizendo: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Demais, Pedro, né? Já que vocês sabem que isso vai acontecer, como é que você está se preparando para esse momento? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Pedro está dizendo: enquanto tudo isso não acontece, como é que está a tua vida? Você está em paz? Está vivendo uma vida sem mácula, sem culpa? Aí ele continua dizendo: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa o quê? Soteria, livramento, preservação, significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. É como se Pedro dissesse: a sabedoria peculiar de Paulo confirma o que eu estou falando. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém,
na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Digam todos graças a Deus. O que Pedro está dizendo? Cuidado para que nesse tempo de espera, olhe bem, meu irmão, Pedro está dizendo, cuidado para que nesse tempo, enquanto estamos aguardando o cumprimento da promessa, a gente não comece a tentar adequar a palavra à nossa vontade. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde as pessoas estão querendo adequar as verdades da palavra de Deus ao seu próprio entendimento. É disso que Pedro está dizendo. Essa semana mesmo a gente viu uma grande artista, né, conhecida de todos, falando que a Bíblia precisava ser reescrita. Mas o pior não é quando a gente vê isso de alguém que possivelmente não tem muito conhecimento da palavra. Mas e quando nós, no nosso dia a dia, estamos olhando para a palavra de Deus e pensamos, não, eu acho que não é bem assim. É disso que Pedro está dizendo. Ouça, deixa eu te dizer, você gostando ou não, eu gostando ou não do que está escrito na palavra, é o que está escrito. Interessante que Pedro diz assim, ó, tudo que eu estou falando, Paulo já falou, e pelo seu conhecimento peculiar, ele detalhou isso para vocês. Aí chega um momento que ele diz assim, eu sei que tem certos momentos que a gente lê, que é difícil da gente entender. Ah, meu irmão, minha irmã, se eu te dizer quantas partes da Bíblia, quando eu vou ler, eu digo, oh meu Deus, é difícil de aceitar isso. Mas ouça, a Bíblia, ela não está para ser apreciada à la carte. A Bíblia, meu irmão, ela tem verdades que não mudam, passe o tempo que for. Eu entendo que essa é uma palavra muito pertinente para esse nosso tempo. O apóstolo Pedro está dizendo, enquanto vocês estão esperando, enquanto vocês estão aguardando o cumprimento da promessa, que vai os levar à soteria, à salvação, ao livramento, à preservação, de tudo isso aqui, o apóstolo Pedro chega a dizer, olha, o mundo como a gente vê, está reservado para o fogo, para a destruição, mas veio Cristo, veio Jesus, com a sua palavra, e você vai entender até o final dessa minha ministração, por que que Jesus tem a autoridade de dizer que é o caminho, a verdade e a vida. Vem Jesus e diz, olha, tudo está reservado à destruição, inclusive vocês, mas eu posso mostrar a vocês um outro caminho, mas eu posso mostrar para vocês um outro jeito de resgate, um outro jeito de soteria, né, de livramento. É isso que Pedro está dizendo. Eu quero apresentar a vocês o caminho da salvação, desse livramento. E aí, irmãos, quando a gente olha para toda a extensão da palavra de Deus, a gente enxerga toda a história da antiga aliança, apontando para essa verdade. Pare um pouquinho para pensar. Toda a história que a gente vê na antiga aliança, a gente vê essa história apontando para essa verdade de salvação, de soteria, toda, desde o início. Por exemplo, quando a gente olha para a história de Noé, não foi por acaso, está apontando para Jesus. Quando a gente olha para a história de Isaac subindo o monte, né, para Abraão sacrificá-lo, que não ocorre isso, está apontando para Jesus. Até os elementos, né, os símbolos. Isaac levando a madeira que iria usar para o seu sacrifício, né? Abraão pronto para imolá-lo, tudo aquilo ali é uma figura. O apóstolo Paulo diz que isso são sombras do que viria. Por isso que era tão difícil para o povo de Deus, ainda na lei, entender os códigos. Mas hoje, na nova aliança, no tempo da graça, tudo é muito claro. E creio que Deus nos prepara uma palavra como essa para trazer revelação até o seu coração, que em alguns momentos lê a Bíblia e não entende. Alguém me fez essa pergunta esses dias, pastor, como é que eu faço para ler a Bíblia e entender mais? Estude, 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 leia, estude,
É assim que a gente compreende a palavra. Agora imagina isso na antiga aliança, tá? Onde Deus dizia, pega um cordeiro, mata, pega o sangue, mas para que isso? Esse povo só foi ter o entendimento depois, para a gente não. Para a gente tudo se descortinou. Essa salvação foi prometida, mas na antiga aliança, olhe bem para mim, veio em forma de códigos, em símbolos. Essa salvação, né, gente, que é processada. Por isso que eu tenho esse entendimento aqui, irmãos, ó. Enquanto vamos desenvolvendo a nossa salvação, lembra? Deus vai ativando a salvação em nós. Vamos ver isso nas histórias da antiga aliança? Abra sua Bíblia, no livro do Gênesis, por favor, capítulo 6. Essa é a primeira história. Eu vou trazer duas histórias aqui, tá, gente? Poderia trazer outras, mas o tempo não dá. Então, Gênesis capítulo 6, versículo 1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Então quando alguém te perguntar, por que hoje as pessoas só vivem 120 anos? Aqui está a explicação. Até essa geração, as pessoas tinham no seu gene, tinham no seu DNA, tinha na sua concepção humana a característica de viver muito. Porque entenda, quando o homem cai, quando o homem peca, né, lá no jardim, esse homem continuou vivendo muito, só não era mais eterno, tá, gente? Mas a gente vai vendo aqui nas cronologias, né, e a gente vai vendo pessoas vivendo 900 anos, 800 anos. A geração anterior a esse momento de decreto de Deus tinha na sua característica humana, sim, a possibilidade de viver muito. Aí Deus disse assim, eu não posso estar vendo tanta maldade. Não posso ver uma pessoa viver tanto e fazendo tanta maldade. 120 anos. Só vive 120 anos. Foi aqui que foi estabelecido. Né? Versículo 4. Naqueles dias havia nefilins na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Isso aqui dá uma escola bíblica toda, né, gente? Para a gente estudar quem eram esses filhos de Deus, mas fica para outro momento. Versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também todos os grandes animais e os pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Versículo 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ou seja, ele vivia numa geração reservada para destruição, mas a palavra dá a característica de Noé, um homem justo e íntegro entre as pessoas da sua época. Ele andava com Deus, guarde isso aí, tá? Íntegro, justo e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Os irmãos percebem que não mudou, né? Só a gente olhar o que aconteceu esses dias, creche, maldade do homem, tudo é do mesmo jeito, né? Versículo 12, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei
eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira, de cipreste, divida em compartimentos, revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Em alguma Bíblia aí pode estar falando em côvado, né? Um côvado, gente, é a distância entre o meu dedo midinho, aproximadamente, até a ponta do meu cotovelo, tá? Dá aproximadamente 45 centímetros. Então, quantos côvados tiver aí, só é você multiplicar por 45, aí você vai ter a medida em metros, tá? Então, Deus manda Noé fazer a arca e dá a ele as medidas. Versículo 16, faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Agora, guarde no seu coração o versículo 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Mesmo que algumas ordenanças parecessem difíceis de entender. E Noé fez tudo exatamente como Deus lhe ordenou. Tudo exatamente como Deus lhe ordenou. Eu disse para os irmãos, as histórias da antiga aliança, ou das outras dispensações antes da dispensação da graça, são histórias que apontam para Jesus. Aliás, Jesus citou, né? Jesus citou esse momento quando falou do processo da salvação. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus, capítulo 24. Vamos ver se Jesus citou isso, se ele fez referência. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Filho aí em letra maiúscula, tá, gente? Falando de Jesus, o Filho. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vida do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados. Vocês entendem por que a salvação precisa ser efetuada? Porque não é estático, é dinâmico. Vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato,
a quem o seu senhor encarrega da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido. Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos, a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá no dia em que ele não o espera e numa hora em que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Palavra espinhosa, né? Aguda. Mas quando eu digo, irmãos, que a nossa salvação é algo dinâmico, e enquanto nós estamos andando e trabalhando, o Senhor vai ativando. Olha o que a palavra diz, gente. Gênesis capítulo 6, versículo 22, que Noé fez exatamente como Deus lhe disse. Ou seja, Deus disse assim para Noé: olhe bem para mim, Noé, eu vou destruir todo mundo, tá? Eu quero que você prepare uma arca, e você e sua família entrem nessa arca. Agora você vai ter que fazer a arca assim, desse e desse jeito. Tá bom, Noé? Legal? Você faz? A palavra diz que Noé fez na íntegra. Quando chegou o dilúvio, porque ele tinha efetuado a sua salvação, ele tinha um lugar para ir. Quer ver outra história que nos mostra isso? Eu vou usar só essas duas. A Páscoa. Êxodo capítulo 12. Abra sua Bíblia. Êxodo capítulo 12. É o segundo livro, né, da Sagrada Escritura. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Aqui começa o calendário judaico, tá, gente? É aqui que começa. Por isso que o calendário judaico já está no ano 5.000 e pouco, né? O nosso 2023. Porque começa aqui o calendário judaico. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Vocês entendem por que sem defeito? Esse cabrito, esse cordeiro, apontava para Jesus. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Coincidência? Não. Jesus também foi tirado da cruz ao pôr do sol. Sombra, é aquilo que Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículo 13 em diante. É sombra do que viria. Versículo 7. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão uma carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assadas no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã, caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Gente, quando a palavra diz que executaria juízo sobre os deuses do Egito, é porque o rei, o faraó, ele se achava uma divindade, ele se achava um Deus. Agora imagina uma população
de mais ou menos 2 milhões de pessoas que tinham vivido 400 anos olhando para uma figura, que era o faraó, e vendo essa pessoa como uma divindade. Deus estava dizendo: eu vou dobrar essa divindade. Ele não quer se curvar perante mim, eu vou tirar vocês daqui, vou livrar vocês daqui, soteria, vou trazer livramento sobre vocês, mas primeiro eu vou tirar vocês da sombra dessa divindade que está aí, que diz que vocês não podem sair. Os irmãos estão entendendo a mensagem? Vamos continuar. Eu parei aonde, gente? Me perdi. 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, ou seja, passarei por cima. Por isso que o nome Páscoa em hebraico é Pessa, que significa passar. É o anjo da morte passando por cima da casa, que tinha um sinal de quê? Da soteria, da salvação, do livramento. Essa passagem, por isso Páscoa. Passarei por cima, isso que Deus diz. A praga de destruição não os atingirá. Por quê? Porque eu vou trazer livramento, proteção, preservação, quando eu ferir o Egito. Versículo 14. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de suas casas o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então, Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de hisopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais da porta. Hisopo, gente, era um tipo de planta que parece uma bucha, tá? Então molhava o sangue e passava, pintava, como se fosse um pincel, né? Molhem um feixe de hisopo no sangue que estiver na bacia, passem o sangue na viga superior e nas laterais da porta. Nenhum de vocês poderá sair da casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matar. Ou seja, ali tem soteria, salvação, livramento. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram, olha o que diz o versículo 28, depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, que era o Deus,
Todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Mas na casa daqueles que tinham entendido a ordem e tinham obedecido, a palavra diz que tinha livramento, soteria, salvação. É um símbolo, é uma sombra, está apontando para Jesus. A nossa salvação, meu irmão, minha irmã, é um processo constante. O Senhor está nos convidando nessa manhã, eu já quero encerrar essa minha palavra, convidando a mim e a você a pensarmos: nós temos efetuado a nossa salvação? Ou tem momentos, como diz o próprio apóstolo Pedro, né? Eu sei que o que eu estou falando, o que o Paulo falou, tem hora que não dá para vocês entenderem, eu sei, mas obedeçam. Irmãos, nós não podemos adequar a palavra de Deus ao nosso bel entendimento, aquilo que fica confortável para nós. Ouça, os céus e a terra podem passar, mas a palavra de Deus não passa. Essa é a verdade. Agora, entenda, quando a gente olha para Jesus, alguém me perguntou essa semana, né? Pastor, Jesus é o Deus encarnado? Claro que é, Ele é o Deus que encarnou. E por que Deus encarnou, gente? Porque Ele queria mostrar para o seu inimigo. Eu ouvi ontem um pregador dizer isso numa ministração: se Deus lutasse contra o maligno como Deus, aí não seria luta, seria um massacre, né? Quando o maligno tentou tirar o lugar de Deus, ou se assentar acima do trono de Deus, Deus simplesmente o destituiu. Aí Deus manda o seu filho para viver em forma humana, 100% homem. Para quê? Para mostrar que é possível obedecer. Quer ver onde isso está escrito? Abra sua Bíblia, é a última leitura que faremos. Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, tá, gente? Hebreus, capítulo 5. Carta aos Hebreus, capítulo 5. Versículo 8. Embora sendo filho, filho aí em letra maiúscula, tá, gente? Se referindo ao Filho de Deus. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quero chamar a sua atenção para o início do versículo 8. A palavra diz que Jesus aprendeu a obedecer. Gente, obediência, ela vai sendo estabelecida em níveis. Já parou para pensar sobre isso? Veja como é que como a gente ensina os nossos filhos a obedecerem. É em níveis. Por exemplo, a primeira palavra que as crianças ouvem sempre qual é? Não. Mas quando você fala não, a criança já obedece o não? Não. Então você diz não, ela vai lá e põe a mão. Você diz não pega, ela vai lá. Aí você vai ensinando. Só que você não pode ser duro. Você não pode ser rígido. E a criança vai aprendendo níveis de obediência. Aí chega na adolescência. Desde essa tenra idade do aprendizado da obediência até a adolescência, começa meio que uma obediência pela ameaça. Sim ou não? Se você não obedecer, vai perder o PlayStation. Se você não obedecer, vai ficar de castigo. É um tipo de negociação, né?
Aí tem hora que a criança, o adolescente entende, o que eu vou receber vale a pena obedecer. Tem hora que, estou nem aí, eu vou perder, mas eu vou fazer. Ainda não entendeu os níveis, aí vai passando. Aí chega na juventude. Na juventude, você vai obedecendo exatamente porque você já tem a ciência das consequências. Alguns sim, outros não. Aí você chega na fase adulta e madura. E você começa a entrar em outro nível de obediência. Eu não tenho mais mãe nem pai, mas eu convivi com a minha mãe até os 22 anos. E eu lembro da última vez que a minha mãe me confrontou dizendo não, eu já tinha por volta de 21 anos. E no meu corpo eu já dava pelo menos 1,5 dela. Se fosse por uma questão de medo, olhei para o meu corpo, olhei para o corpo dela e pensei, eu não preciso obedecê-la. Mas eu já estava em outro estágio da obediência. Um estágio que envolve temor. Vocês entendem quando a palavra do Senhor diz que a gente precisa efetuar a nossa salvação com temor e tremor? A Bíblia diz que o Deus encarnado aprendeu a obedecer. E sabe qual foi o nível máximo de obediência de Jesus, gente? Ali no jardim do Getsemane. Quando ele simplesmente podia dizer para o Pai, não vou. O que eu estou pressentindo é muito forte, eu não vou, não quero. Não sei o que vão fazer comigo, não quero. Jesus ali no jardim do Getsemane, ele chegou no nível máximo da obediência que a palavra diz que ele aprendeu. Então ele disse para o Pai, Pai, se for possível, tentando negociar contigo aqui, tá? Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas eu entendo que nesse momento, o nível de obediência que eu cheguei, eu sei que se o Senhor não quiser, eu vou por ti e não vou por mim. Seja feita a tua vontade. Aí a palavra diz no versículo 9, então, que Jesus, é assim que eu interpreto, tá, gente? Que Jesus então bate no topo do nível máximo da obediência, e Deus olha para ele e diz, agora você é fonte de salvação. Você entende, meu irmão, minha irmã? Porque é tão importante o nosso testemunho de vida. Você entende por que pessoas são atraídas para Cristo quando elas entendem e veem em nós esse nível de obediência crescente? Não é uma igreja, não é um pastor, não é um líder, é a palavra. A palavra diz que quando Jesus aprendeu a obedecer, então Deus o tornou fonte de salvação. Ouça, quando nós começamos a obedecer a palavra de Deus e vivemos uma vida efetuando a nossa salvação, as pessoas olham para a gente e dizem, é possível. Eu acho que alguém pode buscar a Deus também desse jeito. Era assim que eu olhava para minha mãe. A minha mãe sempre foi na minha vida, o meu pai uma inspiração. Eu olhava e dizia, olha, eu sei que é difícil. Às vezes eu olho para a palavra e não estou entendendo nada que a Bíblia está mandando eu fazer. Mas eu olho para minha mãe e para o meu pai e vejo, é possível. Ouça, quem vai crescendo em nível de obediência, vai se tornando fonte de inspiração, de salvação para outras pessoas. Agora, irmãos, imagina dizer isso no tempo que nós estamos vivendo, onde a gente olha para todo lado e é só escândalo para todo lugar. E nós estamos olhando para a nossa vida dizendo, meu Deus, tenha misericórdia de mim, para que eu seja uma fonte de inspiração para a salvação. Quando? Quando eu vou crescendo em obediência, como a palavra diz, Jesus aprendeu a obedecer, até que Deus olhou para ele e disse, agora você vai ser o sumo sacerdote, agora você vai ser a fonte de salvação. Todo mundo que tentar se inspirar, como é que alcança a salvação, que parece ser algo muito distante, vai olhar para você e perceber, esses degraus podem ser alcançados, através da obediência. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Foi ali no jardim do Getsemane que ele disse, seja feita a tua vontade, não a minha. Eu quero ir para esse nível de obediência. Eu quero obedecer o motivo pelo qual o Senhor me mandou a essa terra. E então ele se torna a nossa fonte de salvação. Você pode dizer amém? Jesus aprendeu a obedecer.
E alguém pode estar dizendo: pastor, mas ele era Deus. Você leu o texto? Está falando sobre um homem, gente. O próprio apóstolo Pedro, que nós citamos, diz que ele teve as mesmas paixões que eu e você teve. Os mesmos desafios. Jesus teve os mesmos desafios. Eu falava ontem num devocional que quando o diabo leva Jesus para cima daquele monte, e mostra para ele todas as glórias e riquezas do mundo, ele diz assim: está vendo tudo isso aí? Tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. Eu falava que o problema, gente, para a gente ir crescendo em nível de obediência, não é o que os nossos olhos veem, preste atenção, não é o que você está vendo, é o que você está apreciando ver. O que pode nos fazer perder a salvação não é o que os nossos olhos estão enxergando, é aquilo que os nossos olhos estão gostando de ver. Então é nessa situação, quando eu estou gostando da situação, isso sim, pode estancar esse meu efetuar da salvação. Jesus alcançou o nível máximo de obediência, por isso a palavra diz que o Senhor o tornou fonte de salvação. Está aqui escrito, fonte de salvação. Eu quero convidar você nessa manhã para pensar: você tem efetuado a sua salvação? Você que já entregou sua vida para Jesus, você que ainda não fez isso, esse é o momento. Ele morreu por você. Você que ainda não tomou essa decisão, o momento de entregar a vida para Jesus é agora. Reconhecer, se arrepender, entregar a sua vida diante dele, dizendo: eu sei que tu és a minha fonte de salvação. Aos olhos do mundo é impossível, mas aos teus olhos é possível. E aí o que vai acontecer? Você vai entrar numa escola para aprender níveis de obediência, e daqui a pouco, ouça, pessoas vão estar olhando para você e vão dizer: eu preciso também disso. Já imaginou, gente? O nosso testemunho é fonte de inspiração para pessoas que querem receber a salvação de Cristo. Fique em pé no seu lugar. Feche os teus olhos. E nesse momento eu convido você, não importa a tua idade, pense um pouco sobre a tua salvação. Você tem sido fonte de inspiração, de salvação para alguém? Mas a tua salvação, você tem efetuado diariamente? No crescer da tua obediência? Nós precisamos de ti, Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos eu vou.
aplaudir ao Senhor bem forte. Pela graça somos salvos. Pela graça somos salvos. Tu és a minha Luz, declare isso. a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Declare a santidade do Senhor. Declare a santidade do Senhor sobre a tua vida. É o Senhor quem nos santifica. É o Senhor quem nos santifica. Ele que nos leva a esses níveis de obediência. Em ti confiamos, meu Deus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viverás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Só em ti confiarei. Só em ti Aumente a sua confiança no Senhor. Deposite nele a tua confiança. A nossa salvação vem do Senhor. Dependemos disso. É graça. É favor não merecido. do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Levante bem alto as suas mãos. Oh, e só glorifique o nome do Senhor e agradeça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Tenha certeza que a salvação é um presente, mas você precisa efetuá-la todos os dias. Oh, meu Deus! Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus! Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, declare isso. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Diga mais uma vez. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viverás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Como nós precisamos, meu Deus, do teu Espírito Santo. Como nós precisamos desse Espírito atuando em nós, se movendo em nós. Se movendo em nós, meu Deus, trazendo transformações diárias. Sozinhos não conseguimos. Oh, sem a tua ajuda, Espírito Santo, não conseguiremos. Nós contamos com a tua ajuda todos os dias, aprendendo, obedecendo, crescendo nesses níveis de obediência. Transforma-nos, meu Deus, em fontes de inspiração,
Nos ajude para que no nosso testemunho diário a gente consiga inspirar outras pessoas, atrair outras pessoas para Ti. É o que nós queremos, meu Deus. Queremos que o nosso testemunho de vida atraia outras pessoas para perto de Ti. Quantas pessoas estão sendo destruídas, meu Deus, pela ignorância da palavra, por não conhecerem a palavra de Deus, estão perdidas, sem salvação, estão perdidas, meu Deus, sem nenhum conhecimento. A Tua palavra chegou, a Tua palavra chegou em nós. Nos ajude, meu Deus, para que a nossa vida de testemunho, de obediência, de constância, leve outras pessoas à fonte da água da vida, à fonte da salvação. Que a nossa vida possa atrair pessoas para o Senhor Jesus. Ele é a nossa fonte de salvação. E que isso, meu Deus, seja constante. Eu oro nesta manhã, meu Deus, por pessoas que estão precisando de uma bênção de libertação, pessoas que agora, neste exato momento, oram e dizem, meu Deus, que é muito difícil, porque parece que algo lhes prende. Essa pessoa quer viver uma vida de obediência, essa pessoa quer viver uma vida transformada, mas quanto mais se esforça, meu Deus, parece que está no mesmo lugar, parece que não sai do mesmo lugar, parece que o ambiente lhe prende, parece que as pessoas lhe prendem. Agora, na autoridade que há no nome de Jesus, eu declaro essa bênção de libertação. O Senhor está te transformando, o Senhor vai mudar o teu vocabulário, o Senhor vai mudar as tuas vontades, se você deixar, se você permitir, se você disser ao Espírito Santo, faça morada em mim, eu quero ser diferente, eu quero ser alguém diferente, eu quero agradar ao meu Deus. Essa bênção que eu declaro, meu Deus, pois o Teu Espírito Santo nos faz novas criaturas. A Tua palavra diz que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Essa bênção que eu declaro, meu Deus, bênção de libertação, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor, receba essa palavra. Sinta o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. O Senhor te liberta, o Senhor te liberta, o Senhor te liberta. Para você ser um marido melhor, para ser uma esposa melhor, um filho melhor, uma filha melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um empresário melhor, um empreendedor melhor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que viverás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte mais uma vez. Abençoe quem está perto de você. Se for da sua família, dá um abraço, dá um cheiro nessa pessoa e declara a tua salvação. Jesus garantiu. Diga isso. Amém. Graças a Deus. Antes de você ir para casa, eu quero fazer um convite aqui a todos os homens salvos que receberam esse presente da salvação. A gente está prezando de você, homem, jovem, adolescente, pré-adolescente, para nos abençoar no serviço, irmãos, de cuidado e estacionamento da igreja, tá? Desde o domingo de Páscoa a gente vem percebendo essa necessidade. A gente tem um grupo de diaconato, graças a Deus, bem volumoso, mas não é suficiente. E esse grupo, ele já funciona, mas ainda bem restrito, e a gente percebe que é muito importante a gente ajudar os irmãos para estacionar, né? É muito importante a gente ajudar os irmãos a encontrar uma melhor vaga, e a gente só pode fazer isso servindo. Então você, homem, que pode, e a gente está querendo formar uma turma para que você ofereça um dia do mês. A gente quer formar uma equipe para que você não precise estar aqui em outros dias. Uma das coisas que a gente sempre conversa com o ministério, né? Você tem que servir um dia, mas os outros dias você precisa ser alimentado.
que a gente não tenha um ativismo, né, eclesiástico. Então a gente quer que você ofereça um dia, e essa é a nossa ideia. Pessoas que possam servir voluntariamente. Se você pode, assim que terminar o culto eu quero ter uma conversa bem rápida com você, mas vai ser rápida mesmo, não vai durar nem 5 minutos, porque a gente vai marcar uma reunião, tá bom? Então você que pode, assim que terminar o culto eu quero chamar você para essa conversa. E um outro convite é para você, jovem e adolescente. A gente está querendo ampliar a nossa turma de recepção. A gente tem um grupo na igreja chamado Integração, que é o grupo que faz a integração da membresia, dos visitantes, daqueles que congregam. E esse grupo ele precisa ser ampliado, e a gente está querendo trazer a juventude para esse trabalho, tá bom? Então você também, assim que terminar o culto, quero ter uma conversa. Não vai ser uma conversa conjunta, porque dessa conversa a gente vai marcar uma reunião, tá bom? Vamos orar agradecendo a Deus. Deus conta com o teu serviço, amém? Levante as mãos para os céus. Obrigado, meu Deus, pela bênção da salvação. O Senhor nos restaura, o Senhor nos renova com uma palavra como essa, porque nos mostra que não estamos aqui em vão. Algo sendo preparado para nós, que já estamos desfrutando a partir desse tempo que vivemos. Obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia. Abençoa a semana dos teus filhos, dá uma semana de vitória no nome de Jesus. E continuamos, meu Deus, desfrutando da doce presença do Teu Espírito Santo. Leva-nos em paz. Aqueles que estão em casa, continuem debaixo da Tua paz. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor, Deus abençoe. Somos salvos em Cristo Jesus.